Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao De Butuca Podcast. Eu sou Altino Salles e nesse vídeo de hoje a gente vai bater um papo muito legal com uma escritora aqui da cidade de Lagoa Santa. E claro, nós vamos falar sobre esse livro que ela escreveu, ela fala aqui, né? Uma Flor no Jardim da Vida, que é o título. É um livro, assim, da família dela, né? Ela fala principalmente daqui da avó dela. E é um livro muito doce. Se você ler esse livro aqui, eu tenho certeza que você vai adorar, né, a história que ela conta e da maneira que ela traz a narrativa aqui dessa história, né? Uma Flor no Jardim da Vida. Eu recomendo muito você ler, para você conhecer aqui essa história dessa família legal. Mas nós vamos buscar saber como é que ela criou essa história, como é que ela fez esse livro, né? Porque ela buscou histórias aqui bastante antigas da família dela. Quem está com a gente aqui é a Cleuzeni Rosa de Oliveira. Cleuzeni, muito obrigado por você ter vindo aqui bater um papo com a gente sobre essa história legal que você escreveu, né? Eu que agradeço. Foi, assim, uma surpresa, né, Salles? Receber seu convite e poder participar aqui. Eu nunca imaginei. Ah, que Mas isso, fico né? muito feliz. Legal demais. Muito. Mas aqui, ó, antes da gente começar a falar sobre o seu livro, e claro que a gente não vai contar a história aqui pra galera, senão o pessoal não vai querer depois ler, né? Então vou deixar aqui, ficar bem curioso aqui, a galera ficar curiosa aqui, mas a gente vai ver umas passagens aqui que eu achei muito legal, muito espetacular. E, claro, antes de tudo, eu quero que você se apresente aí, conte um pouquinho da sua vida, né? Quem que é a Cleuzeni, como é que foi essa história aí do livro, né? Vamos conversar, vamos papear pra gente entender quem é a Cleuzeni. Então, eu sou Cleuzeni, eu sou casada com José Pedro. Eu tenho 2 filhos, tenho o José Luiz e o João Pedro, né? Tudo formado, graças a Deus, né? Cada um segue sua profissão. Eu moro lá na comunidade do Aeronautas há mais de 40 anos. Eu já tenho quase 40 anos de casada. Nossa, Eu tô bem idosa. já casou e veio pra cá, então. Então, assim, eu sou assim, uma pessoa que gosta muito de estar com o povo, estar junto, entendeu? Então, eu faço assim, ultimamente não, mas eu fazia, mas quero voltar a fazer em breve, se Deus quiser, assim que recuperar a saúde. Muitas visitas para doentes, em asilo, hospital. Eu acho assim, primordial a gente, como a história da minha avó, colocar a Aham. caminho, dispor a missão, né, de servir, ser Sim, útil, né? é uma missão divina, né? Isso, então assim, sou muito disso, eu sou muito favorável à vida, a estar junto, a seu apoio, sabe? Uhum. Fazia diferença na Então vem cá, vida. agora me conta aqui uma coisa. Como é que você resolveu escrever, cara? Como é que foi esse negócio, né? Eu gosto muito de ler Aham. e de escrever, eu sempre escrevi assim, muita mensagem, Esse é o primeiro que você escreve? sim, eu escrevo muita mensagem de 15 anos, casamento, pessoa Ah, pede, sabe? aham, que legal. Aí eu faço muito isso, essas coisas, mas como eu gosto muito de ler, e assim, sou encantada com minha avó, apaixonada, assim, pela pessoa e pela história de vida, que a nossa família assim, é muito unida. Aham, Então, assim, comenta muito o passado, sabe? sim. A gente é muito junto. Então, qualquer motivo é uma festa. A gente já tá ali reunido, né? Aparece ali o panelão de tropeiro, né, e tal, né? A gente E tá não é uma junto. família nada pequena. A família é grande. Aí a gente comenta muito essas coisas, conta muito de passado, mamãe, papai. Fala muito da vida deles também do passado, sabe? E Uhum, minha avó, ela era muito presente com a gente. Ficava muito, assim, comigo, ela era muito ligada comigo também, sabe? uhum, Assim, eu acho que é porque ela era muito religiosa, assim, de igreja mesmo, de apostolar de oração, rezar terço, rosário, né? aham, E eu também de igreja. uhum, Então ela ficava assim, nossa, vou falar Cleusa, não é Cleuzeni. aham. Ninguém me chama por apelido, não. Cleuzeni, minha filha. Nossa, você é muito religiosa, sabe? Uhum, Reza mais o terço. Dava essas orientações. E sim. se contava muito da vida dela, dos partos. Ela conversava muito comigo. Agora, por que você resolveu escrever esse livro? Então, porque eu achei assim, o que é bom tem que ser mostrado. Uhum, Entendeu? É válido. Eu pensei, uma história tão bonita, com tantas coisas, né? E olha que não é tudo, né? É só uma pincelada, né, na vida dela, né? uhum. Do que ela fez e tal. Mas é muito válido, porque pode servir, assim, de inspiração Porque pros ela viveu até 109 anos, não foi? 109 anos. Então, Uhum. assim, é uma inspiração, assim, um modelo de vida para ser seguido, porque hoje em dia tá tão banalizado as coisas, né, a Sim, vida. E ela não valorizava muito isso, muito o outro. Ela esquecia dela para servir o próximo. muito legal. Aí, foi em 2018, eu, assim, já tinha história para ser contada, assim, de convivência minha com ela também, né? Própria. E da família, nossa, junto, assim, estamos contando. Aí o que eu fiz em 2018
fui no Espírito Santo para poder, assim, passar para que meio... porque, na realidade, eu sou do Espírito Santo também, eu nasci lá, Capixaba. sou capixaba. Aí eu fui para poder conversar com o povo ali na Redondeza, naquela região que eu morava, né? Mas você já foi lá com o intuito de levantar dados para poder Sim, escrever o essa livro, é viagem isso? foi, Aham. para isso, Isso em 2018. 2018. Aí fiz essas anotações, peguei contato, poder ligar, saber, pessoa, assim, foi encantador. Muito, foi muito encantador, senti, assim, eu emocionei muitas vezes lá, pra falar a verdade, porque assim, é muito bonito você ver assim, numa simplicidade, sabe, você vê tanta coisa tão grandiosa num simples. Uhum. E eu fiquei impressionado o seguinte, que a sua avó é uma pessoa secular, né? Sim. Centenária, 109 anos, não é Uhum. brincadeira não. E para você levantar esses dados, né? Você conversou com muita gente, com certeza, né? Como é que foi essa história aí para levantar esses dados aí? Foi com muita gente, muito assim. Comecei pela gente mesmo, né? Minhas memórias das minhas irmãs, mamãe, papai, minhas tias que moram em Vespasiano também ajudou muito, demais, ajudaram demais. Os parentes de Vespasiano, tem muito parente de Vespasiano. E tem também Rondônia, Mato Grosso. A família espalhou para um bocado de lugar, não foi não? Sim, espalhou. E assim, eu fui entrando em contato e pedindo, sabe, assim, mensagem, ligações, né? Aí fica aquela história, né? Vou esperar o retorno, o que a pessoa vai me contar ali? Sim. Aí você espera, espera, espera. E aí? Aí barra na tal da dificuldade. Mas assim, foi muito precioso, assim. Porque para lembrar, né, de detalhes assim, né? Muita gente, o pessoal falou muita coisa mesmo, porque Falou. de 1912 foi quando sua avó nasceu, né? 12, né? 1912 ou 2? 2, né? 1902. E da história de lá para cá, 109 anos, com a riqueza de detalhe que você conta ali, é um levantamento assim. Mas você começou em 2018. Uhum. E quando você terminou esse levantamento? Na pandemia, 2022, eu já estava assim com bastante coisa já bem encaminhada, sabe? Mas só que eu com problema de saúde, às vezes estava lá fazer, eu não conseguia. Aí ficava assim, não, tem que esperar mais, não tem condição, não consigo, às vezes não conseguia, sabe? Eu não tinha condições para prosseguir, para poder não tinha, escrever. Entendeu? Aí eu tinha que parar, né? Às vezes lembrava de alguma coisinha, pegava uma agenda, colocava, e eu fui juntando. Aí foi no passado, a gente fez o lançamento dele, foi em janeiro, né? Então, em janeiro, que a gente fez, 25 de janeiro. No final do ano, a gente estava em dezembro, eu falei assim, gente, eu vou fazer esse negócio, eu vou ter que fazer esse livro agora, vai ter que sair, tava tudo prontinho já, já tinha feito, sabe, tudo, olhar tudinho. Meu filho ajudou muito aí, aliás, ele que caminhou. Aí, você vai ter que ser agora, porque se fica esperando, eu não sei meu dia de amanhã, né? Nem da memória e nem do físico da gente, né? E foi um desafio para você, parece, né? Foi. De 2018, você lançar o livro nesse ano. Então, agora, como que nasceu essa ideia, esse desafio, né? Por que você, assim, falou assim, poxa, eu tenho que escrever esse livro, cara? Como é que foi isso com você, assim? Então, acho que eu é muito encantada com ela, entendeu? Muito, muito mesmo. Acho que esse encantamento com a pessoa da minha avó, sabe? E ver assim, tanta coisa bonita que ela falava, que ela fez. E tinha que ser colocado tinha que ser registrado. Tinha que ser registrado e deixado, né? Tinha que ter, sim. Essa memória. Tinha que ser, essa memória tinha que ficar, porque foi assim, uma lição de vida. Para muitos, porque às vezes a gente se entrega por tão pouco, e ela com tão pouco fez tanto. Imagina aquela situação na época, na roça. Sim. Né? 14 filhos. Isso casou com 14 anos. Exatamente, porque naquela época o pessoal casava muito cedo, as mulheres principalmente, né? Não, e aquela história de não só casar muito cedo, é que te indicava um marido ainda, né? Você nem conhecia o tal fulano de tal que você ia casar com ele. Mas o seu avô não falou que não, você me indicou esse não, né? Eu não aceitou a indicação não, né? Conta essa história eu não sabia, eu não conhecia essa história. Então, nesse levantamento, deixa eu molhar o bico. Vamos olhar a palavra aqui. Eu não conhecia essa história. Então, nessa investigação, eu fui procurar no registro também de fotos. Eu queria só memória, eu não queria foto também, né? Aí minha tia falou assim, eu lembro direitinho como é que eles conheceram, que eles contavam que eles conheciam. Ele foi me contar que meu avô, né, era tropeiro, né, que na época montava em mula para poder
levar, né, mantimentos, negócio. O seu avô era de Moriaé, né? De Muriaé. De Moriaé. Espírito Santo também, né? Aí, Ah, Moriaé é de Espírito Santo? Porque tem Espírito Moriaé em Minas, né? Santo. Ah, Espírito tá. Santo. Eu achei tão engraçado que ele falou assim, que como ele fazia esse tipo de serviço, esse transporte Aham. assim, e lá eles lavavam roupa na bica. E não tinha tantas roupas. Aí ela contou que minha avó tirava a roupa, a vestimenta dela, vestia uma saia da mãe dela, da minha bisavó, e fazia aquilo de um vestido, pegava a roupa e ia pra bica lavar essa roupa para poder ir na missa do padre. Sim. Era a missa do padre, né? Era detalhe, missa do padre, que eles usavam a expressão. Exato, Aí, falava assim, aí ela contou que meu avô passava nesse passar de mula, nesse percaminho lá, assim, né? Aí olhou pra beirada assim, Sim. e viu ela lavando roupa, ela assim, opa. Aí disse que passou uma vez, né? Passou a segunda, né? Já foi olhando de novo, né? Aí disse que ele parou num certo dia lá e falou com um companheiro dele lá de trabalho lá, né? Parou a mula, longe. A minha avó não via. Eram as 3 irmãs lavando roupa, elas não viam, entendeu? Era uma cidade chamada Baixo Candu. Baixo Candu. Baixo Candu, né? Baixo Fica Candu. ali na beirada. Perto do Santos, Pertinho do Rio Coporanga. Doce, né? O Rio Doce margeia essa cidade, né? Gente, aí disse que aí pegou e falou com um companheiro dele lá assim, eu vou na casa, eu tenho que subir essa menina, eu vou na casa dessa menina e vou pedir em casamento. E foi. Uma cara dura, né? Cara de pau. Aí ele montou deu um tempo na casa, chegou lá e bateu a porteira lá e gritou, e o outro respondeu, foi de longe. Detalhe ainda, eu acho questão de falar que de longe ele atendeu ele lá. Aí ele falou que tinha visto a filha dele lá, que queria namorar pra casar. A Jovelina. Mas ele não sabia que era Jovelina também, não. Não sabia o nome dela, não. Não sabia o nome dela, não. Ele só falou com o pai lá que queria casar com a filha dele lá. Que era um namoro e era pra casamento. Era pra casamento. Aí o pai dele pegou e o pai da minha avó falou pra ele, sai. Qual que é, né? Aí ele falou assim, é uma branquinha do cabelão. Mas devia ser tudo parecido, porque ele chamou as 3 lá, né? Ele falou assim, que é de costume casar a mais velha primeiro. Então eu queria chamar a mais velha. Aí ele, de jeito nenhum. Se for do cabelão, eu quero. Se não for, tá dispensado. Né? E virou pra montar na mulinha dele e picar a mula dele. Aí meu avô, ele pegou e chamou lá, o pai da minha avó chamou lá. Fez as 3. Aponta aí qualquer. Mas você vê. Escolhe aí. Aponta. Ele tacou o dedão lá do meio lá, né? Que foi minha avó. É aquela. É aquela lá. Que coisa, né? Muito legal, né? Até eu achei assim, achei super interessante. Eu achei interessante porque o pai dela aceitou a escolha dele, né? Aceitou. Porque tem muitas vezes o pessoal não Será que ficou com medo? Né? Achou que ela tava velha já, 14 anos? Pois é, e você também passou pela cabeça o seguinte, né? Ó, tô com 3 filhas aqui. Sem então tem que começar a desencalhar algumas. Mas é mesmo. A gente, assim, depois dessa história, a gente comentou sobre isso em casa também. Assim, será que foi pra o tal desencalhar a filha, né? Ou talvez não também, né? Talvez porque realmente não sei, viu? Coração mole também, bom. Né? Sei não, meu. Aí eu sei que 3 meses pra você casar. E o noivo que providenciou o enxoval da noiva lá, né? Tudo, até o vestido. Achei muito interessante. É o Jacó, né? O Jacó. A gente fala padrinho, porque a maioria das pessoas que conviveram com eles chamam eles de madrinha e padrinho por causa dessa questão deles serem muito envolvidos, né? Foram muito envolvidos onde eles moravam, né? Nessa região lá. E minha avó, você é parteira, né? Então, chegava madrinha, padrinho, então ficou os dois, padrinho e madrinha. A maioria das pessoas toma benção e madrinha jovem e padrinho Jacó. Então, é uma história assim que, basicamente, a gente começa no livro ali, você tenta resgatar um pouco, desde 1900 e... Ela casou com 14 anos, 1916, por ali, né? Que você pegou mais ou menos da história, né? Eu queria ter pegado mais, não consegui. eu acho muito interessante, sabe? Essas coisas assim. Muito, Essa raiz, sabe? Sim. Nossa, eu sou apaixonada com essas coisas. É muito legal. E quando você lê o livro, quando eu li o livro, eu como vivi muitas coisas assim de roça também, certo período da minha infância, recordou muito, né? Questão ali do fogão de lenha, né? Aquela comida caseira, aquele cheiro do café, aquelas coisas assim, né? Da terra, né? De você pisar no chão. Que com a dor de quase 2 metros. Muito legal. Então, assim, faz a gente voltar um pouquinho no tempo, até na cabeça da gente também, a gente imaginar as coisas como é que eram
naquela época, né? Verdade. Achei muito legal. E você traz, assim, um lirismo muito legal também, muito bacana, que leva a gente a fazer uma viagem, né? Faz uma viagem na história e imaginar as coisas que você conta, às vezes no detalhe, assim, que eu acho que foi por imaginação que você teve e você enriqueceu a Aham. história, né? É, então você decidiu escrever sobre a sua família, mas o centro é a sua avó, É a história da minha avó, que é não é? uma história, assim, pra família. Eu, assim, eu foquei bastante nela, mas depois que eu fiz, como ela tá ali na história e tem uma família envolvida ali, eu dei uma pincelada dos filhos. Sim, Sabe, valorizei, assim, os aham, filhos também, assim, sem entrar muito em detalhe, sim. mas E colocar que ali família grande, né? muito grande, meu filho. É. E aí, nessa história toda, tem todos uns dramas que acontecem, né? As Nossa, brincadeiras que acontecem também. a minha avó, eu, assim, eu acho muito encantador, porque hoje os pais não têm tempo para os filhos, Sim. né, com tanta coisa, né, para tirar o tempo ali que logo nasceu já vai para uma creche. Uhum, Pega de noite, o menino chega e dorme. De uhum. manhã sai de novo pra, entendeu? É, Não é assim hoje que tá vivendo é. isso? Aí você vai lá na história da minha avó, olha pra você ver. Ela trabalhava na roça, cuidava dos 14 filhos, da casa, né? E assim, educando, ensinando os meninos a trabalhar desde Aham. cedo, até fazer a obra de caridade, que era cuidar dos doentes lá também, né? Sim. Aham. Dos parques que ela fazia, porque ela acompanhando Ela era a criança. extremamente católica, né? Muito. Aí, assim, ela arranjava tempo pra brincar com as crianças. Uhum. Ela brincava com os meus filhos, não tinha hora. Eu coloco lá. Eu falo assim, que ela não tinha hora pra brincadeira, não. Deu um momento lá assim, ela tava lá junto com os meninos brincando. Você sabe quando eu li essa parte que ela Ah, eu fico, tá assim, eu brincando? acho muito lindo. Isso. Me lembrou muito da minha avó. Aí, Porque a minha avó, ela foi morar com a irmã faleceu, e aí o marido, né, começou a cuidar dela, tinha 12 anos. E o uhum, pessoal naquela época, você tem que casar com ela, Maria José, você tem que casar com ela. Ela tinha 12 anos, aí, brincava de boneca ainda. 12 anos. É. Então me lembrou muito, né, a história um pouco da minha avó também. E, e no caso da Jovelina, ela tem umas coisas muito interessantes, assim, né? A questão de fazer o parto, Uhum, né? Parece que ela é bem uma pessoa muito, foi uma pessoa muito iluminada, assim, de fazer, né? demais. Os partos naquela época, não tinha hospital, não Não é tinha nada. maternidade naquela época, né? Ela falava assim, que ela usava era uma tesoura, uns pedaços de pano, Uns pedaços de pano. passava na água fervendo, né? Uhum. E pegava uma foice. Oh, menina, Salles, mas se você vê assim, eu chorei quando eu vi. Porque ela contava assim, eu usava uma foice, Cleuzeni, pra poder. Eu montava, montava na mula lá, né? Aí eu usava uma foice, eu tinha a minha foice, que era pra poder ir limpando o caminho assim, pra poder passar. Aham. Então, eu imaginei uma foice normal, você imagina foice, né? É Não é? pesadona, né? O Foice, negócio não é? é. Ai, gente, eu nunca tinha visto a foice da minha avó. Nesse negócio do lançamento do livro, a gente fez uma exposição com as coisas dela também. As coisas dela, né? Ai, Muito bacana, né? lindo. Aí minha tia foi lá dentro e falou assim: eu vou pegar a foice da sua avó pra você. Quando a minha tia chegou com a foice, eu chorei. Porque a foice era desse tamanhozinho. Ah, é? Eu imaginei que Aí, era uma fosse enorme. uma foice normal, normal, pequenininha. Ela usava aquilo pra poder cortar, ai, os galhos. Ô, gente, eu achei assim, foi assim um auge da minha pesquisa, Aham. porque eu nunca imaginei. Aí ela falou assim: não, ela usava isso aqui, tinha tesoura. Inclusive, ela fez o parto de mamãe, quando eu te conta aí, né? Ela que fez o parto de mamãe quando eu Mas nasci. essa parte, eu vou ter que ler essa parte, porque foi uma das partes, assim, que eu mais você tem uma criatividade enorme, né, nesse negócio, né. No conto do momento do parto, Ah, todo aquele lirismo ali, é um negócio fantástico, que leva a gente, assim, para o detalhe da história. acho que é porque, assim, viver a história, porque você tava junto, né, assim, tava junto com ela, né? Eu Uhum. convivi com a minha avó, eu não tô contando história de alguém que eu não conheci, né? Uma coisa assim que eu conheci, né? Convivi. Não é nada daquela de chegar assim, beijar a gente, sabe? Eu tô achando que você era a neta preferida dela. Eu não sei, acho que não, até muito perto. Não, mas assim, Ela queria te dar tanta coisa, hã. nossa, foi assim, quando eu peguei aquela foice, eu falei assim: "Gente, é chave de ouro". Como é que eu nunca tinha visto isso? Qual foi a parte da história que você narrou no livro que mais a gente emocionou, que mais você: "Nossa, essa aqui eu tinha que contar mesmo, não podia deixar passar"?
Mas eu achei assim muito, não sei se é místico, o que eu vou chamar. Uhum. Mas quando eu narro a história do parto, que ela estava extremamente cansada no terceiro parto, sabe? Eu falar assim, não vou pegar um Uber, vou ali, vou entrar no carro, vou ali, não, eu vou entrar, Uhum. vou numa mula, vou, né, cavalgar ali até chegar naquele lugar lá que a gente sabe que serra, sobe, desce serra, Uhum. né? Tinha conforto nenhum, Além né? do trabalho na roça, que é muito cansativo já, né? Sim, então não tinha conforto para ela também. Sim. Então ela fez 3 partos. E no terceiro parto, que ela contou que ela, já todo parto que ela ia fazer, ela fazia a oração à Nossa Senhora, né? Rezava o Pai Nosso, mas a oração à Nossa Senhora, pedia a Nossa Senhora que conduzisse aquele momento. Já que todos os partos ela fazia isso, ela não deixava de fazer essa oração, pedindo a Nossa Senhora que fosse as mãos dela ali naquele momento também. Assim, aí ela contou, né, que nesse parto, ela faz o parto e não era ela. Que quando a criança chora, Ela não lembrava do parto que ela fazia? não, nesse específico ela não lembrou. Aham. Ela falou que exausta seria pouco, ela não sabia nem a expressão, né? Isso ela tinha contado pra gente, só que reforçaram essa história quando eu fiz a viagem. Aí, então assim, que ela saiu dela. Parece que ela, assim, ela foi um sono profundo ali do espírito, sei lá, eu acredito. E ela, Nossa Senhora, eu acredito, tenho muita fé nisso, eu falo, chego de arrepiar. Acredito muito que Nossa Senhora conduziu o parto no lugar dela. E quando a criança chora, ela leva ela desperta dela, ela Aí tem ela que ver. acorda, né? Ela fala assim, nossa, que criança linda. Aham. Aí ela atina, não foi eu que fiz o parto. E ela faz questão de sair lá, né, onde estava, que era de costume o povo... Assim, tanto sofrimento o povo não reunia para poder ouvir o sofrimento dos outros ainda. Pra sair lá fora para contar. Ela dá esse testemunho que Nossa Senhora agiu no lugar dela. Sim. Né? E ela fala, louvado seja Deus. Eu acredito muito nisso Eu também. também, Eu tenho muita fé nisso. também. Que muitas pessoas são guiadas por Deus para Sim. fazer as coisas legais, né? Outra parte também, assim, que eu achei, assim, foi bem também. Não sei se você passou por ela aí, quando fala da tia Amélia. Que o tio Gentino tá lá assim na porta. Ele mexia, né, na época mexia com lavoura, né? Então ele tava com os meieiros, o pessoal dele lá trabalhando. E ele dentro da casa com ela, porque ela tava muito doente. Aí ele chega da porta, isso ele contou. Ele contou na casa de mamãe, um dia sentado assim na varanda, que ele visitou a gente 3 vezes, só esse tio Gentino. Ele já tá beirando 100 anos dele também agora. Aí, ele é bonitinho demais. Ele é lindo. Ele dá vontade de pegar no colo. Cara, passava na cabecinha branca dele, assim, bonitinho. Ai, ele é lindo demais. Aí ele contou assim. Ele começou a conversar com a gente, sabe, assim, descontraído, na casa de mãe, a gente é muito, assim, descontraído, né, então minha sobrinha toca violão, busca a viola lá que eu vou tocar também, foi, sabe, começou o assunto, assim, descontração. Aí eu falei com ele que eu estava escrevendo, que ele lembrava da minha avó, né, pra ele contar. Aí ele chorou, ficou nesse dele, você falou assim, contando sempre a história da minha mulher. A sua avó me ajudou muito contando assim, sabe, me ajudou demais. Ele contou que ele estava com ela lá, ela estava sentada estava na cama, deitada na cama. Aí ele chegou na porta assim e falou assim: aí, Cleusine, eu cheguei assim na porta. Aí eu vi assim, o pessoal lá longe, bem longe, assim. Mas aí ela me chamou. Aí eu voltei pra ela e disse: o que que foi? Ela falou assim: eu queria que você me desse um banho e penteasse meu cabelo. Aí eu falei assim: não, tá, eu vou pentear seu cabelo. Aí fala pra ele assim: olha, quem tá falando com você aqui agora não sou eu, os anjos. Os anjos estão aqui do meu lado, eles vieram me buscar. Então não sou eu que tô falando mais aqui com você, não. Aí deu banho nela, muito direitinho, tava tirando o cabelo assim. Então, eu comecei a falar pra ele que eram os anjos que estavam ali, que eles vieram pra levar ela. Tá? Não fica assim, não sei o quê. Tentou acalmar ela, né, e tal. E ela insistia que os anjos estavam ali, que ia levar ela naquele dia. Aí ele falou assim, aí fui penteando o cabelo dela, que cabelão, sabe, assim. E ela começou a falar comigo assim, olha, eu vou embora, eu vou partir, os anjos vão me levar. Eles já me garantiram que eu tô indo pro céu. Olha pra você ver. Uhum. Eu achei assim, Fantástico, né? fantástico, gente. Não tem explicação pra essas coisas, não. Eu tô indo pro céu. Aí falou que de lá ia ajudar ele, os filhos.
Ele falou que os filhos eram tudo pequeno, né? Novo Uhum. ainda e tal. E falou, cuidasse pra ele cuidar dos filhos, como ele cuidou dela. Uhum. Olha que lindo. Sim. O que a mãe Fantástico. quer? Então, bem cuidado, porque o que a mãe queria. A mãe quer que os filhos sejam bem cuidados, Uhum. né? Aí começou, nossa, assim, ele contou ela chorando, ficou um pouco. Mas foi assim, muito. Você sabe que tem uma passagem também parecida com isso, mas que eu também achei muito legal, muito interessante, foi com o seu tio Américo. Aquela passagem no hospital lá, Pois é. né? Então, deixa eu contar pra você. Conta pra galera saber um pouquinho dessa passagem lá, que eu achei muito fantástico também. A galera me expulsar daqui com essa cara chorando aqui. Não, não vai não. É, ele. O tio Américo também, ele. Ele ficou doente, me parece que um problema de intestino, não foi? Sim. E aí foi na época do Covid, foi depois, um pouquinho, 2022, né? Sim, aí ele. O pessoal da roça nunca. Lá, eu até falo isso, lá, nessa viagem que eu fiz em 2018, eu fiquei na casa deles. Uhum. Aí ele, a esposa dele, contou assim que tantos anos de vida que ele já tem, né, bem de idade já, e ele é o filho mais velho da minha avó. Aí assim, aqui a gente nunca tem esse negócio de ir no doutor, não. Peraí, dos 14 que sua avó teve, ele foi o primeiro? Sim, tia Américo foi o primeiro. Foi O mais velho. Com 15 anos Com que sua 15 avó anos. teve ele, então. Com 15 anos. Aí ela falou que eles não tinha esse negócio de ir no doutor. Não falava médica. Ela falou comigo, assim, em 2018, ela falou a expressão de ir no doutor. Engraçado, né? Mas ela foi uma pessoa também que não saiu de lá, dessa região, entendeu? O único lugar que ela foi, dessa região próxima, foi em Vitória. Se eu não estiver enganada, foi. Eu não sei se eu estou enganada, mas foi nessa ida dele para o hospital. Uhum. Então ela não saiu daquela região, foi uma pessoa assim, daquela região, até hoje ela está lá. Aí nessa questão dele adoecer, e um detalhe, minha avó, desde a época da mãe dela, a mãe dela já fazia isso também, tem uma oração que faz para saber a hora, quando você vai morrer. Mas tem que ser, ela é diária, toda noite você tem que rezar essa oração. Pra saber quando? Quando, você vai ser Essa avisado. oração eu não quero saber, não. Eu também não. Ela queria. Não canta pra mim, não. Diga Ser avisado. Aí. Uhum. Ser avisado. Aí, então, a mãe da minha avó fazia essa oração. A minha avó também. Então, ela tinha esse costume de fazer. E esse meu tio também fazia essa oração. Uhum. A minha avó, vou falar do meu tio. Aí, meu tio, quando desceu, que foi para esse processo todo, aí que ele ficou ruim, ele fazia a tal da oração. Aí eles foram, né, foi transferido do hospital, ele pegou Covid, acho que gravou mais foi o Covid. Ele pegou Covid no hospital, né? Sim. Aí ele teve o Covid e não resistiu. Mas, então no dia, 3 dias antes, a pessoa recebe um aviso. Uhum. 3 dias antes da morte. E olha o que aconteceu. 3 dias antes da morte dele, a minha tia, que mora em Vitória, foi nesse hospital com a filha dele para visitar ela, entendeu? Aí, chegou lá para entrar, eles não deixaram entrar porque tinha gente lá com ele. Não tinha. Já tinha entrado gente lá, tava gente lá. Aí voltou falando, não, vocês não podem entrar porque já tem gente lá com ele, lá no quarto. Segundo a enfermeira, se não me engano, viu uma mulher conversando com ele. Sim, uma mulher conversando. Disse, não, nós estamos aqui, nós estamos em 3 aqui, a gente não entrou não. Vou voltar lá, a mulher tava lá. Tava lá conversando com ele. E não tinha entrado ninguém. 3 dias, o 3º dia, ele faleceu. Assim, foi avisado. Né? Foi assim, um sinal, tava ali com ele, a Nossa Senhora tava ali com ele. E a minha avó, eu coloco no livro que quando ela faleceu também, né, ela teve essa última internação dela, né? Ela teve também esse episódio. Ela já estava lá, o hospital liberou a visita da gente. Mas aí ela já estava morando aqui em Vespasiano, né? Sim. Ela mora em Vespasiano. Sim. Eles vieram para Vespasiano. Acho que quando eles vieram para Vespasiano, eles vieram antes de papai e mamãe, e nós saímos de lá do Espírito Santo para vir para Vespasiano também. Eu tinha menos de 2 anos de idade. Aí eles já moravam em Vespasiano. Aí minha avó, ela adoeceu, né? Teve o episódio dela, da última internação. E ela pediu que queria receber a visita do padre. O padre Lauro, lá de Vespasiano, da Igreja Só de Lourdes, né? Foi visitar, fazer essa visita para ela, fez a unção, né?
conversa com ela e tal. Ela viu a Nossa Senhora. Aí tanto tinha mais 2 pessoas junto. Minha prima de Vitória e a minha prima de Vespasiano, junto com ela. Diz que ela mudou todinha, assim. Deu nela uma coisa assim, que ela estendeu a mão, olhou, estendeu a mão e falava: gente, ela tá aqui. Ela é bonita demais. E começou a falar dela, sabe, as características dela, assim, como que ela era e tal. E ficou. Ela falou assim: vozinha, mas a gente não tá vendo ela aqui. Não, tá sim, ela tá aqui. Gente, olha ela aqui, ela tá aqui. Não sei, começou a contar as coisas assim, sabe? E aí ela vira pra eles um bom tempo considerável, que ela vendo a Nossa Senhora e ela chegou de sentar na cama. Ah, então não foi no dia do falecimento dela, não. Não. Foi bem antes, então. No dia do falecimento também, mas nesse dia, uns 3 dias antes, a Nossa Senhora foi. E ela viu a Nossa Senhora por um bom tempo. Não foi assim rapidinho, não. Ela sentou na cama, ela estendeu a mão. Ela rezou com a Nossa Senhora. Ela falou que vai rezando com ela. Depois ela falou assim: Nossa Senhora tá pedindo pra vocês forrarem uma mesa e colocar uma vela pra mim aqui. Aí ela falou assim: mas vozinha, a gente não tem vela aqui não. Eu falei assim: ela tá pedindo que forrar a mesa, era forrar a mesa com a toalha do batismo e colocar uma vela. A toalha do batismo era uma toalha que minha avó tinha desde quando ela começou a fazer parto e começou a batizar a criança, entendeu? Ah, então ela batizava também. Ela batizava assim, os pais chamavam para ser padrinhos da criança. Entendi. É por isso que chamava todo mundo de madrinha, padrinho, entendeu? Entendi. Aí, então chamava para ser madrinha do batismo da criança. Aí o que ela fez? Ela arrumou uma toalha bordadinha, bonitinha assim, assim quadradinha assim. Bonitinha. Eu vi essa toalha, fui ver essa toalha depois. Aí a Nossa Senhora estava pedindo pegar essa toalha do batismo e forrar a mesa. Aí você, mas madrinha, não tem como ficar essa toalha não. Vamos forrar a toalha. Ele pegou um pano lá, branco lá e forrou. E pegou uma seringa e segurou assim. Pegar na minha avó, com aquela vela. Minha avó olhou e falou assim: aqui, a Nossa Senhora tá esperando aqui. Vocês colocarem aí. Falou: deixa ele com ela, com as meninas. Ô, vozinha, mas a gente não tem vela aqui agora não? Então tá, eu vou rezar então. E Nossa Senhora foi embora. Ela rezou 24 horas assim. Aí o médico passou e deu alta. Falou assim: não, melhor, é pra casa. Porque ela queria muito isso, sabe? Tá na casa dela, né? Aí liberou, ela foi pra casa. Os 3 dias certinho. Ela faleceu no domingo, né? Eu falo domingo, dia do Senhor, né? Ela era muito católica, né? Domingo, dia do Senhor. Ela faleceu de madrugada. Ó dó, né, gente? E aí, nesse dia, diz que teve um cheiro de rosa no quarto. Ela faleceu com 109 anos. 109 anos. E ela era muito lúcida, me parece, né? Lúcida. E outra coisa que me chamou a atenção, porque ela fumava cachimbo. Fumava cachimbo. Então, fumava cachimbo. E sabe o que eu disse? Mas eu acho que talvez é porque ela não fumava, assim, muito, né? Fumava de noite, né? Não sei. À tardezinha, toda a tardezinha. Ela acendia o cachimbo ali, sentava na varandinha dela e ia fumar o cachimbo dela. E viveu esse tempo todo, né? E meu avô também. Tinha esse hábito de fumar cachimbo. Sim. Mas o seu avô foi embora mais cedo, né? Foi, ele tinha 55 anos. 55 anos, né? Foi novo até. O Vitor tava com câncer também, né? Aí, levado assim. Mas foi muito triste também, meu avô. Em casa também, sabe? Mas bem cuidado, né? Sim. Agora, uma coisa que me chama a atenção, que às vezes é a história de muita gente daquela época, muita gente saiu do campo e veio morar na cidade. Sim. Por que o seu pessoal resolveu sair de lá, do Espírito Santo? Tinha uma vida lá, né? Uma vida dura até, né? Na plantação de cana, me parece. Café, mandioca, de tudo, né? Plantava de tudo. E aí, uma vida dura. Por que motivou? Você procurou saber por que eles saíram de lá, assim, e veio provocar novas oportunidades, né? Sim. Buscar novas oportunidades. Mas a terra lá, aquelas terras que ficaram lá, eles deixaram vendendo? O que aconteceu? Por que teve essa motivação de deixar tudo para trás? Então, quando teve essa migração pra cá, foi meu tio, irmão de mamãe, Gessileu, ele saiu para poder vir caçar essa tal oportunidade melhor. E ele chegou aqui dizer que seria melhor. Aí ele escreveu carta falando para poder vir e o pessoal, né, começou a motivar o povo para poder vir mesmo. Vem que eu tô ganhando rio de dinheiro aqui. Coitados, né? Nossa. Aí veio primeiro meu avô materno, né, lá de mamãe, minha avó
Vieram primeiro. Aí, depois que veio a minha avó Jovelina, porque antes dela vir, veio o papai, né, filho dela, veio minhas 2 tias também, que arrumou emprego na fábrica de cerveja, na Antártica, né? Na época, né? Aí elas trabalhavam lá, e papai trabalhava, se eu não me engano, na Soicom. Tá. Aí, elas ficaram na casa de mamãe, até estabilizar. O seu pai trabalhou no Soicom, só te cortando aí, ele trabalhou no Soicom quando? Ai, já tem um tempo ele é aposentado, ele já tem 81 anos, já aposentou. Ele trabalhou muitos anos na Soicom. Aqui em Vespasiano, Vespasiano. né? interessante. Até participou de uma... Eu acho engraçado que fala Soicom, dele participando de uma manifestação que teve uma época. Assim, ladrão, salafrário, cadê nosso salário? 89, de 89? Então, aí, tá vendo? Eu trabalhava lá. Aí, tá vendo? Por que eu tô perguntando? Aí, então, de repente, eu trabalhei com ele, não sei quem é. Mas ele trabalhava sacando cimento. Sacadeira. Muito provavelmente que eu trabalhei com ele lá. Sério? Só que eu não lembro quem é, né? Então... Porque eu trabalhava na área de produção, então, laboratório, e eu entrava muito em contato com o pessoal de ensacadeira, em todos os setores de produção, né? Aí, tá vendo? Olha que a gente vai ter que marcar café lá em casa. Tô sabendo dessa história. Essa história vai render. Essa história rende. Isso é muito bacana, assim. Muito legal. Então, mas aí eles saíram de lá, vieram pra cá para novas oportunidades. Sim, mas aí ficou, igual da minha avó Jovelina, ficou filhos lá, né, ainda, né? Aí depois que eles foram saindo mais. Cada um foi pra um canto. Foi pro canto. Provavelmente deve ter vendido essas terras, né? Eu senti assim. Eu não perguntei sobre isso. No relato, me parece um profundo sentimento de perda, né? Sua avó ter saído de lá daquelas terras, muito. Não foi? Porque você imagina uma vida, né? Muito conhecida, assim, na visita que a gente fez lá, procurando assim, essa história, você via gente emocionado. Assim, chorava, falava assim, nossa, coisa boa a gente buscar na memória, gente, sobre a dona Jovelina, seu Jacó, a família. Mas ajudar demais, sabe, assim, aquela coisa, assim, falava da proximidade que eles tinham com o povo, sabe, assim, esse doar, de estar junto, de ajudar mesmo, sabe, era uma emoção mesmo, assim, de gratidão, sabe, sentimento de gratidão, você vai buscando. Então, assim, para eles, imagina, eles saírem dali, não foi fácil, não. Não foi mesmo. Eu imagino, né? Mudar de uma casa que você morou lá 3 anos, você já acha ruim, mas uma vida. Igual minha tia que tá lá, né? Do tia Merkel, a esposa dele. Você vai sair de lá. Aqui cantinho, já a vida deles estão ali, ó. Um cantinho, na simplicidade ali, ó. E tem outras histórias legais ali que você conta também. Tem uma tia, acho que é a tia Ana. Casou meio assim, numa conturbação danada. Sim, fugindo, raptada. E papai... Dá uma pinceladinha nessa história pra gente aí. Papai cúmplice deles. Nossa, pelo amor de Deus, acredita? Então, a gente tava lá na casa da minha tia, conversando Vespasiano, minha tia de Vitória, né? A tia Ana com o tio Argentino. Aí, conversando lá, o filho dela falou assim, sabia que minha mãe foi raptada? E começou a gente, o que é isso? Eu gosto, né? Eu vou perder essa oportunidade. Ele não parece cena de novela. Vai falando. E ela conta, engraçado que no livro eu não coloquei um detalhe que depois que ela falou, assim, agora, já passou, é igual a história de casamento, né? O pai perguntou lá, alguém conta, né? Esse casamento, ele manifesta agora, não manifestou naquela hora, já tá pronto. Fala, agora eu quero para sempre. Agora fica calado para sempre. Ela falou assim, que lá, eles tinham me falado que ela tinha fugido pela porta. E parece que ela pulou pela janela. Então ela pulou pela janela. Essa que é a verdade. Parece que ela pulou pela janela. Mas aí, isso é muito engraçado, porque é a mesma história, né? Mas só que já se conheciam, né? Aí o tio Argentino vai lá e pediu meu avô pra fazer um contrato. Contrato de casamento. Isso é sítio, não é algum negócio. Não é, né? Contrato. Então, de jeito nenhum, né? Aí ele falou que tava muito apaixonado. Aí, quando o papai falou assim, vamos dar um jeitinho nisso. Aí, papai foi prejudicando a irmã dele. Quando a irmã depois é raptada. Eles combinaram, ó. E foi, minha filha. Mas, tadinho, meu avô sofreu muito, minha avó, né? Porque eu imagino, né? Todo aquele, né? O falatório deve ter sido também, né? Imagina. E naquela época, o pessoal muito tradicional, né? Sim. Questão da família, assim, tem toda uma questão de honra. Pois assim, deve ter passado por tudo. Então, deve ter sido uma pressão muito grande, assim, né? Eu acredito muito nisso, né? E aí, mas engraçado, assim, depois ficou 4 anos
sem ele conversar, sem conversar. Aí quando a primeira filha nasceu, Quando nasceu a netinha, aí levou ela lá. Aham. Aí pronto. Não teve jeito. Mas, Aí voltou. nossa, eles são gente boa demais também. Uhum. Muito bacana. Não. Essa história é muito legal. Agora é o seguinte, tem uma passagem no livro aqui, que, assim, eu vou dar uma pinceladinha pra galera que tá aí, né, aqui no livro, mas vocês vão ter que comprar o livro, né? O livro é baratinho, tá certo? Mas é muito legal você ler essa história. E que foi do nascimento da sua mãe. E, assim, tem uma passagem muito legal aqui, que você conta todo o processo do parto. Do parto de mamãe? Do parto da sua mãe. E aí você coloca uma cena, assim, e quando você lê, você fica imaginando aquela cena das pessoas esperando ali, esperando o choro do neném. Uhum. Né? Você fala assim, né? Vou colocar só uma parte, claro que não vou ler tudo. As flores com suas formas, cores, perfumes exalavam cheiros peculiares pelo ar, adentrando as frestas da janela daquele quarto onde tudo estava sendo preparado. Uhum. Isso a sua avó já estava lá, Eu já estava lá. com a bacia d'água, aquele pano, aquela coiseira toda, né? Uhum. E a galera toda esperando lá fora. Em meio à tensão, suor e dores, logo foi pedido a água quente, a tesoura e a bacia e panos. Uhum. Lá fora, as pétalas das bougainvilles, coloridas, caídas ao chão, eram pisoteadas ao ímpeto da ansiedade da espera. Alguns encurvados batiam fortemente as mãos nas barras das calças, no intuito de retirar o pó de terra com o frescor úmido de raízes levada pelo vento, pairando suavemente sobre os chapéus depositados nos tocos de madeira, em sinal de respeito ao momento vivido. Finalmente, um abraço da primavera, o silêncio é quebrado com o choro do bebê. Uhum. Muito legal, eu achei muito legal isso aqui. Você lê e fica imaginando, né? Dá pra imaginar direitinho, né? Dá pra imaginar direitinho. Então, eu achei muito legal. Tem várias coisas assim no livro que ele traz, né? Que você traz aqui de passagem, assim, que faz a gente imaginar aquelas cenas, né? Nós não vamos ler um livro aqui pra galera aqui, né? Então, vocês vão ter que, vocês vão ter que adquirir o livro, né? Aí depois você vai falar onde que adquire o livro, tá certo? Mas aí tem algumas coisas aqui, também no livro, que eu achei, tem muita coisa legal. E aí, lá no finalzinho do livro, quando a sua avó chama pra conversar, né? E aí ela queria te dar um par de brincos, né? Tem toda uma história assim, né? Como é que é isso, cara? Nossa, era um brinco que era, não sei se era da avó dela ou se era da mãe dela, mas acho que era da avó. Um brinco pequenininho, de argolinha. E esse brinco saiu da orelha da mãe dela e passou pra orelha dela. E ela já tinha falado comigo muitas vezes, Cruzeni, esse par de brinco aqui, são seu, tá? Ela fala, deixa comigo, esse par de brinco. Madrinha, não tenho orelha furada, não tenho nem coragem de falar. Eu casei com um brinco só que eu não tinha coragem de falar outra orelha. Aí, não, mas esse brinco são seus. É pra você cuidar deles, ela disse que você merece. Tá, com essa história, né? Aí um dia eu cheguei na casa dela, tava na cozinha dela, pequenininha, sabe? Um corredorzinho pequenininho. Ela levou a mão na orelha dela, tirou o brinco. Falei, madrinha, não faz isso agora não. Quando o brinco for ser pra mim, vai chegar pra mim. Põe na orelha, sabe, fica tão bonita a senhora e tal, né? Mas ela insistindo que o brinco era meu. Não, então tá, esse brinco é seu, tá? Quando eu partir, esse brinco é seu. Só que eu não ganhei o brinco. Você não ficou com o brinco, não? Não ficou com o brinco, não. Quem pegou o brinco? Não sei. Aí, na mesma hora, ela falou assim, então você não vai levar o par de brinco agora, mas vou lá no meu quarto que eu vou te dar um presente. Ela foi lá e me deu um rosário, sabe esse rosário antigo, aquelas pelotona, pesado, uma cruz desse tamanho? Ela deixava sempre assim, perto da cabeceira da cama dela. Depois ela subiu na cama, as perninhas curtinhas dela, ela era menor que eu. Ela baixinha, né? Menor que eu. Aí isso pegou lá e falou assim, esse aqui você vai levar pra você. Você não vai levar o brinco hoje então, não, mas você vai levar esse aqui. Aí eu peguei, levei, claro, né? Ela em casa. Aí, ela não ficou satisfeita. Na outra visita que eu fiz pra ela, ela foi lá e me deu um outro terço. Não é terço, é um rosário. Bem grande, mas com aquelas pedrinha... gota de lágrimas que fala? Eu até coloquei isso que não é gota de lágrimas? Eu não sei como é que chama. Que faz o terço? Eu acho que é isso. Aí ela me deu também. Ela me deu 2 rosários dela. Eu falei assim, nossa, ela brigando comigo ainda. Tá tirando umas coisinhas dela, dando pra mim.
Mas o par de brinca que eu vou falar aqui, ó, a galera que tá ouvindo a gente aí. Cadê o par de brinca? Você pode da família. Cadê o par de brinca? Cadê o par de brinca da Cleuzeni? Por herança tem direito, né? Tadinho. Mas ela, onde estiver, deve estar bem guardadinho, bem... Nossa. Tomara, né? Que esteja bem guardadinho mesmo, cuidado, né? Sim, porque ela... Nossa, minha avó era muito querida. Muito mesmo. Muito legal. Aí você trouxe alguma coisa para ler? Eu vi que você trouxe alguma coisa aí. Não, é só para poder puxar a memória, não. Ah, tá. Então a memória eu já puxei para você aqui um pouco, né? Das coisas, né? É bom, viu? Mas muito legal a história. Agora é o seguinte, onde é que a galera acha o livro para comprar? Então, tô deixando na Relojoaria Moreira Joias, né? Que é no centro. Aqui no centro de Lagoa Santa, né? Sim, é. Aí na praça principal eu tenho um telefone, que é 992-255430. Então no Depósito Oliveira, né? Que é lá no Aeronautas, na praça. Ou comigo, 991-29-8032. Ah, legal. Depois a gente vai colocar aqui, né? Embaixo aí o telefone, tá certo? Para vocês entrarem em contato. Galera, muito legal, tá? Então leiam um livro aí. Ah, claro, né? A gente tá falando do livro aqui, mas não se esqueça, ó, de deixar o seu like aí no nosso vídeo aqui, tá certo? Ó, manda pros seus amigos, seus parentes esse vídeo aí, manda o link nas suas redes sociais, aí no YouTube, aí manda aí no Instagram, manda aí o link aí no Facebook, manda o link aí no TikTok, manda o link aí no WhatsApp. Ou seja, o que você puder mandar de link, cara, você vai mandar pra gente aí, pra galera conhecer essa história aqui e conhecer, né, esse livro. É uma oportunidade de você refrescar a memória, de você ver coisas simples da vida e que você, de repente, não conhece, né? A história, como é que era antigamente aqui as coisas, como é que era a dificuldade, a simplicidade, a humildade das pessoas antigamente. E isso me recordou muito parte da minha família também, né? Então, quem tiver afim aí de conhecer o livro, né, tá aí disponível para vocês nesses locais que a Cleuzeni falou, para você ler. Eu acho muito legal. É uma escritura aqui de Lagoa Santa com coisas aqui da nossa terra, né? Certo? Cleuzeni, mais alguma coisa que a gente precisa de falar? Você quer comentar? Deixa um finalzinho aqui, ó. Vamos lá. Foi marcante perceber no decorrer dessa experiência de vida da minha avó o quão simples é sustentar no amor e na atitude missionária o que o próprio Jesus nos ensinou. Isso aí, muito simples, legal. Muito simples. E ela deixou uma marca de muita grandeza para cada um. Sim, Quem lê o livro vai ver, vai sentir na história, né? Vai se ver na história. É um exemplo de vida, exemplo né? De vida. De pessoa caridosa, que ajudava ali os outros, né? Sim. O próximo. E com muita tranquilidade, humildade, né? Simplicidade que a gente percebe, né? Muito. É aquele negócio de esquecer o eu da gente, né? Sim. E pensar um pouco mais no próximo também, né? Muito legal mesmo a mensagem que... E valorização da família, que eu acho que o essencial é valorização da família. Porque às vezes não adianta você ser muita coisa lá fora e na família da gente não ser. Exatamente, né? Então assim, você vê que ela, no meio de tudo, ela tinha tempo para brincar com as crianças, fazer comidinha, passar anel, pular toco. E uma família não era pequena, né? Grande, numerosa, né? E eu acho assim, família, buscar estar junto com a família, né? Viver esse... Deixa passar despercebido. Vamos dizer, então, essa é a mensagem principal que você traz aqui. Uma flor no jardim da vida, a dona Jovelina. Sim, graças a Deus. Deus foi muito generoso que eu consegui fazer isso. Graças a Deus, com a ajuda de todos, né? Eu falo assim, quem que ajudou a fazer? Assim, tem as pessoas que deram as memórias aí, né? Memórias. Mas aqui, eu coloco aqui no finalzinho aqui, ó. As ilustrações, quem fez foi minha sobrinha, a Yasmin. Ela estava com 13 anos, né? 13 anos. Ah, que legal. E a Isadora também fez um desenho da vassoura, que era participar também, né? Sim. Novinha também, 7 anos, vai fazer 8, ela tinha 7, vai fazer 9 agora. E a minha futura nora, que vai casar agora no mês que vem, a Ana Luísa, fez a capa. A minha irmã Neuza fez uma revisão. E a revisão geral foi o Doraci da Silva Chaves aqui, ele é amigo do meu filho, muito amigo. Essa diagramação foi o meu filho, o João Pedro, que fez, né? Aí a família, né? Junto aqui, o Zé Luiz, que é meu filho também, assim, motivando, incentivando a gente a fazer. Legal. Gratidão a Deus por tudo. Sim, finalzinho com aqui. certeza.
Muito legal. Sem Deus a gente não é nada. Isso mesmo. Muito legal. Então, como a gente tá no finalzinho aqui do nosso papo, eu vou, como sempre, né? Como galera, você sabe que sempre eu faço aquela brincadeira aqui com as cartas. Aquelas cartas, o que você faria? Aquelas cartas surpresas, né? Para saber um pouquinho do nosso convidado, da nossa convidada. O que ela faria em determinadas situações. Isso nos ajuda a conhecer a pessoa melhor, né? Em outras situações fora desse bate-papo aqui, tá certo? Então, para a gente conhecer um pouquinho mais a Cleozeni, vamos colocar as cartinhas na mesa. Ai, que medo. Eu não sei Senhor. porquê, todo mundo fica com medo dessas cartinhas. Quando eu falo tem cartinha, não é possível. Não posso, eu tenho medo, tô tremendo. Ai, Senhor. Mas é muito tranquilo, né? Olha só, eu tenho aqui algumas cartinhas. Essas cartinhas têm a seguinte pergunta: o que você faria Sim. em determinada situação? E claro que como não tem cartas marcadas, eu sempre faço assim um baralho dela aqui. E você, para piorar a situação, né? Para você escolher, e aí você pode escolher em qualquer local aqui do baralho, em cima, no meio, em qualquer parte. Você pode baralhar se você quiser, né? Então você pode tirar 3 cartinhas, aí você vai ler assim a pergunta: o que você faria? E aí você responde. Deus do céu. Você quer ler ou quer que eu leia? Você vai ler e responder, hein? Nossa, eu não tenho nem como responder isso aqui, não é? Diga O qual que é. você faria se soubesse que sua melhor amiga apanhou do marido? Isso. Nossa, O que você faria? policia na hora. Polícia denunciava, né? Exato. Denunciar, gente. Uhum. Tá acontecendo demais. Tem que denunciar. Nossa. Porque tem muita gente que não denuncia, né? Fica com medo, né? Nossa, tem que denunciar. Tem que. É engraçado assim. Agora não, né? Igual eu falei, por causa. Não tô tendo condição de fazer isso, mas eu fazia muitas visitas, né? Uhum. Então a gente levava muito isso, sabe? Essas orientações também. Sabe? Atento às coisas, né? Não só, igual no caso aqui, a melhor amiga, a mulher, né? Isso. Mas as crianças, né? Não pode aceitar a situação. E não aceitar. Tem que denunciar, chamar a polícia, orientação. não aceitar a violência. Certo, não pode. Nossa. Legal. Então aqui, né? Ó, já escapou de uma, ufa. A próxima. Meu Deus. Nossa, pior que isso aqui é grande, hein? O que você faria se você fosse árbitro da final do campeonato de futebol? Não tem nada de futebol, gente. E o time para o qual torce fosse dos finalistas. Não tem nada de futebol? Gente, sou ruim de futebol. Pode trocar a pergunta? Pode trocar. Ela fugiu do futebol. Nossa, eu não sei, não sei nada de futebol. Meu Deus, um testamento aqui, ó. O que você faria se descobrisse que um tio morreu e deixou 1 milhão em um cofre, junto com uma carta, pedindo que o dinheiro seja entregue a uma instituição de caridade, sendo que você está atolado em dívidas e ninguém mais sabe da existência desse documento? Nós jamais passaria tudinho para onde fosse para entregar. Você faria vontade dele ou ficaria com o dinheiro? Não, vontade dele, Deus me livre. Nossa Senhora. E se ele me deixasse assim de presente, muita gente ia ser presenteada com esse 1 milhão também. Com certeza, né? Não. Mas você sabe que tem muita gente que não faria isso. Né? A gente sabe que tem muita gente que não faria isso que você está falando, né? E ia ficar com o dinheiro e não ia nem respeitar a vontade do tio, né? Aí, se fosse cair na minha mão, se fosse meu de verdade, aí muita é outra gente, coisa. nossa. E muita gente ganhou 1 milhão. Ia ganhar uma beirada desse 1 milhão. O que você faria se visse uma pessoa em perfeitas condições físicas estacionar num local reservado a deficientes físicos? Bom, a vaga tá lá. Não tem ninguém querendo entrar nela ali. Por enquanto, pode ficar ali. Vai ficar atento ali, ver se vai chegar para dar o lugar, né? Eu acho que você tá lá. Acho que tem que ficar atento. Você não xingaria, não? Ô, camarada, sai daí, essa vaga aí de... Não, mas se não tem ninguém, né? Eu tô falando que eu sou muito certa, muito honesta, né? Se não tem ninguém ali, pegou, parou, se saiu rápido, não atrapalhou a vida de ninguém. Se a pessoa chegar lá, que você vê isso. A pessoa tá lá no lugar que não é dele, aí você até dentro de ônibus, né? Que é aquele lugar reservado ali, né? Ninguém respeita. Senta ali, e a pessoa que precisa do lugar, aí eu acho errado. E o que você faria? Então. Bom, se for eu chegar lá assim, em frente à farmácia, tá ali, ó, reservado, mas não tem nenhum lugar. Olha, não tem ninguém. Eu entro lá naquela vaguinha ali, mas se chegar o lugar, eu saio. Olha o jeitinho brasileiro. Mas isso aqui, gente. Pra saber, eu segui direito, né? Mas se eu falar assim, ó, nossa, eu vou passar ali assim, mas agora eu vou te falar a verdade, isso é eu, né? Porque, falando de farmácia, porque ontem meu marido foi na farmácia comigo, aí tá cheio o estacionamento. Aí tinha uma vaga, seu Pedro,
E fica aqui, eu desço ali rapidinho, pego ali o remédio. De jeito nenhum. Depois chegando, a gente vai saber se tem que estar no carro, tá precisando do lugar. Parou, não. Tá vendo? Me deu uma lavada. Bem feito pra mim, né? Bem feito. Mas é. Legal, então. Foram as 3 cartinhas, não doeu nada, tá vendo? Não. Foi tranquilo, né? Você saiu super bem. Muito legal. Mais ou menos, né? Eu tô lá querendo com a vaga do reservado. Não, mas agora você vai pensar, vai ver que o marido falou, puxou sua orelha. Mas foi muito legal isso mesmo. Eu falei assim, nossa, é verdade, né? Muito legal aqui o nosso bate-papo, Cleuzeni. Muito obrigado por você ter vindo, né, conversar com a gente aqui. E, galera, ó, se inscreve no nosso canal, compartilha o nosso vídeo e o livro da Cleuzeni, tá certo? A gente, então, vai terminando por aqui. Eu quero agradecer a sua presença, pra gente bater esse papo gostoso aqui, descontraído, né? Ter conhecido mais aqui do livro, né? Das histórias que você não contou, coisinha que não estava aqui, né? Mas muito legal demais. Eu quero te agradecer por ter aceitado o convite e estar aqui a gente batendo papo. Quem sabe tem um próximo livro aí. Tem, tá a caminho. Tá? Tô produzindo lá, meu filho. Os porões da vida, eu tô chegando. Tá vendo? Então, quando publicar o próximo livro, eu já vou ficar ligado. Eu vou ficar de butuca. Vai ficar de butuca. Vou ficar de butuca. A Cleuzeni já publicou outro livro, pra gente vir aqui bater outro papo também, pra gente saber um pouquinho aí desse livro, dessa história, como é que foi tudo. Eu tô escrevendo lá devagar, vou lá colocando, mas tá bem caminhado. Legal demais. Cleuzeni, então, obrigado. Nossa, eu que agradeço, viu? Muito obrigado. Muito obrigado. Gostei muito de conhecer, sabe? Legal aqui demais. Que a gente vê, a gente vive. Isso. A gente vê lá, vive aqui. Muito bom. Isso aí, gente. Até mais pra vocês. Até a próxima. Então, compartilhe nossos vídeos, se inscreva no canal, tá certo? Tchau. Até a próxima.